Muito boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar em especial todos aqueles que nos acompanham de outro estado. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Você pode já, a partir dessa semana, você pode já encontrar todos as nossas palestras, nossos estudos no nosso canal do YouTube, o canal do Celebrando a Restauração, tá bom? Você pode encontrar ali, você pode rever alguns estudos, algumas mensagens, você pode, se perdeu alguma, você pode encontrar ali. Nós estamos numa série de mensagens sobre a família. Nós falamos há 3 ou 4 semanas atrás sobre o princípio da família, né? A família como uma grande engrenagem, né? O pai, a mãe, os filhos funcionando sempre dentro de uma equação, de uma sintonia, mas quando um dente desse conjunto de engrenagens sofre alguma quebra, algum dano, aquela engrenagem vai marcar as outras engrenagens, trazendo um prejuízo para esse conjunto, nesse caso aqui, para a família. Falamos também sobre o pai como pilar mestre, ou pilar mestre da casa, né? Um princípio que Jesus aplica nos evangelhos: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Há uma força-tarefa do inimigo em golpear sempre a figura de autoridade, porque uma vez que ele retira da frente, que ele consegue lograr êxito sobre a figura do pai, ele então tem a casa desprotegida, descoberta, e fica tudo mais fácil então para a atuação, para a ação do inimigo, né? Falamos que muitos valores da família nós não perdemos entrincheirado, não está entrincheirado lá fora, onde o inimigo está fazendo a festa, mas nós perdemos dentro de casa. Falamos da dracma perdida, não é verdade? A dracma perdida, aquela moça, aquela senhora do texto ali da parábola, ela perde dentro de casa. É dentro de casa que nós perdemos. Falamos que tudo tem um gênese, né? Tudo tem um início, tudo está relacionado à nossa formação, a maneira como nós construímos a nossa história nesse contexto restrito à família. Falamos também sobre o legado da mãe. Falamos que a mãe, ela é a melhor mestra do dom pastoral. Uma mulher de Deus que ora, que entende o seu filho, que assim como o Espírito do Senhor consola, nutre e intui sobre a nossa vida, assim também a mãe tem esse papel, e ela nos prepara, então, para nosso relacionamento de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Na semana passada, nós falamos sobre o coração paterno de Deus. Falamos sobre algumas áreas de distorção do caráter de Deus como Pai. Falamos que sentimentos e impressões que nós temos ou tivemos nesse contexto de família vai funcionar como lentes espirituais, e são essas lentes que nós vamos passar a olhar para Deus e a nos relacionarmos com Ele. Então, se essas lentes foram lentes distorcidas, nossa relação com Deus vai ser uma distorção só, vai ser um relacionamento baseado muitas vezes nas impressões que nós tivemos, nos sentimentos que guardamos involuntariamente, inconscientemente dentro de nós, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade. Então nós falamos sobre algumas áreas de distorção do caráter de Deus, nós falamos sobre fidelidade paternal e falamos sobre afeição paternal. Quão importante a fidelidade, o entendimento desse precioso valor dentro da família, né? Quando há uma quebra de aliança ou há uma infidelidade conjugal, isso vai destruir na vida dos filhos
a sua capacidade natural, a sua habilidade, na verdade, de confiar nas outras pessoas e principalmente de confiar em Deus. Falamos também sobre a afeição paterna. Muitos de nós, muitas crianças, cresceram num ambiente do lar onde afeto, carinho, eram coisas raras. Muitas vezes fomos tratados com muita brutalidade e tudo isso foi formando em nós uma imagem distorcida de Deus. E quando nós olhamos para Deus, então nós associamos Ele ao nosso Pai terrestre de forma involuntária, é claro, de forma involuntária. Ninguém faz isso de forma voluntária, mas é algo involuntário. Nós associamos toda aquela imagem, todo aquele conjunto de sentimentos que nós guardamos dentro de nós como lembranças, os quadros ali, toda vez que ouvimos a palavra Pai, quais são os quadros que vão pintando na nossa cabeça, né? Então, falamos sobre a falta de afeição como um impedimento do entendimento de Deus como um Pai amoroso, alguém que olha para nós e tem o desejo de se relacionar conosco de forma maravilhosa e alguém que pode, então, curar o nosso coração de toda falta de afeto, porque Ele, somente Ele, Deus nos ama tanto quanto Ele diz na sua palavra e tem braços ternos o suficiente para nos acolher na sua grande família. Ele fala que Ele faz com que o solitário viva em família, certo? Deus é um Deus de família. E hoje, dando continuidade a esse tema, nós vamos falar sobre algumas áreas de distorção do caráter de Deus. Vamos falar sobre paternidade ou generosidade paterna, né? E nós temos entendido que todas as vezes que um pai expressa generosidade para com o filho, esse pai, então, ele vai estar preparando o coração desse filho para receber e para entender a salvação de Cristo Jesus. Tá bom? Eu tenho um exemplo. Nós temos um líder de um ministério muito conhecido, muito querido nosso, ali de Maringá, e esse líder tem um filho chamado Danilo. Hoje Danilo é um homem, né? Mas o Wellington, né, o seu pai, conta que numa dessas viagens missionárias da família, ele ganhou um perfume francês muito raro, muito caro, muito gostoso. Era aqueles perfumes que a gente só usa naquelas datas especiais, naquelas ocasiões especiais. O Wellington é um pastor presbiteriano, e você sabe, todo pastor presbiteriano, a sua escola dominical, no domingo, eles gostam de se arrumar, enfim. O Wellington conta essa história que ele estava no quarto, preparando a sua gravata, e tinha aberto o seu perfume, estava ali do lado, no guarda-roupa, e o Danilo, uma criança, ele entrou então brincando de aviãozinho, né? Ele vem brincando no quarto, e uma das asas desse aviãozinho toca então o perfume francês do pai, e aquele perfume, o Wellington conta que aquele perfume foi para o chão, aquele vidro quebrou e na esquina dava para sentir a fragrância, o cheiro gostoso daquele perfume. Mas o Danilo conta, o Wellington conta que quando aquele perfume quebrou, ele ficou tão irado, mas tão irado, que ele pegou o seu filho ainda criança assim, pelo colarinho e levou até a parede assim. E agora o Danilo contando essa história é muito engraçada. Ele diz que diz que o rosto do seu pai estava desfigurado, era uma outra pessoa. E o Danilo estava assim, pronto para receber aquela surra que jamais havia tomado, aquela surra que ia marcar a vida dele para sempre. Estava ali já
preparando espiritualmente, emocionalmente, para receber a maior surra da sua vida. Quando, de repente, queridos, a fisionomia do seu pai começa a mudar diante dos olhos do Danilo. O Danilo não entende nada. Deus vem e comunica no coração do Wellington e diz assim: Wellington, hoje você não vai bater no Danilo. Muito pelo contrário, hoje você vai colocá-lo no chão e você vai, de uma maneira muito tranquila e calma, você vai expressar para ele generosidade. Você vai dizer para ele que ele é o maior tesouro que você tem, que ele é muito precioso, que ele é muito valioso, que você o ama profundamente e que aquele perfume que ele quebrou, por mais que você gostava, não tem problema, ele vale muito mais do que muito perfume ou qualquer perfume que eu possa ganhar. Então o Wellington fez isso, colocou o filho no chão e começou. O Danilo conta, meu pai estava todo meloso, meu pai não é assim no geral, né? E o pai então expressando ali e ministrando o coração do Danilo. O Danilo, tá bom, né? Saiu, o aviãozinho alçou o voo novamente e saiu para fora brincar. E o Wellington continuou ali e depois foram para o culto. Passado alguns anos, o Danilo cresceu. E o Danilo chegou para o pai e falou: pai, eu quero me batizar. E a gente não acredita muito nos nossos filhos, né? A gente sempre acha que eles estão querendo pregar alguma peça. Então o Wellington falou assim: você quer batizar? Então me fala aí de uma experiência profunda que você teve com Deus. Me conta aí uma experiência. Eu quero ver se você realmente entendeu o Evangelho. Daí o Danilo pensou um pouco e falou: pai, você lembra, quando eu era pequeno, ou menor, o senhor tinha ganhado um perfume francês numa das suas viagens missionárias, você estava se arrumando no quarto, ali você tinha deixado o frasco de perfume aberto do lado, e eu passei então brincando e bati com o braço no seu perfume e ele quebrou, e você me pegou e parecia que você era uma outra pessoa e o senhor estava assim, com a sua fisionomia transformada numa outra criatura, e eu estava já me preparando para levar a maior surra da minha vida. De repente o Senhor se acalma, o seu rosto parece um rosto angelical, o Senhor me põe no chão, e o Senhor começa ali com uma conversa melosa, dizendo que eu era importante, me abraçou, me beijou, que o Senhor compraria outro perfume, que não tem importância. O Senhor lembra aquele dia? E o Danilo, né, fez aquela cara, né, de claro que eu me lembro, né, puxa vida, como que eu vou esquecer do dia que você quebrou meu perfume francês? E o Danilo falou: pois é, papai, naquele dia, quando eu saí para fora, Jesus apareceu para mim. E eu, naquele dia, eu entreguei a minha vida para ele. O Danilo começou a chorar, o Wellington começou a chorar naquele momento. E uma pergunta que o Wellington faz até hoje: o que seria, talvez, do meu filho se naquela manhã eu tivesse não dado ouvidos a Deus e tivesse dado o que ele merecia ali, a maior surra da sua vida, por ele ter quebrado meu perfume? Onde estaria o Danilo? Será que o Danilo seria o Danilo que está diante de mim hoje, querendo batizar-se? Eu gosto de contar essa história quando falo sobre generosidade paterna, porque, queridos, às vezes, as nossas casas, elas estão cheias de coisas tão caras, e às vezes não é caro pelo dinheiro, mas a gente se apega demais aos valores sentimentais, né? E
E muitas vezes é uma bugigangarada que a gente vai acumulando, é um carro que nós compramos e a gente fica constantemente lembrando os nossos filhos de não comer e não riscar, não sujar. E eu sei, entendo toda essa questão do cuidado, mas a verdade é que as crianças ouvem dos seus pais constantemente esse não toque nisso, não toque naquilo, cuidado com aquilo outro, olha isso, cuidado com o carro, cuidado com o sofá, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E eu fico pensando muitas vezes uma espécie de cantiga repetitiva e destrutiva, muitas vezes vai penetrando no subconsciente dos nossos filhos. As coisas são mais importantes do que eu. As coisas são mais importantes do que eu. As coisas são mais importantes do que eu. Então, essa cantiga repetitiva, destrutiva, vai penetrando a vida dos nossos filhos e eles vão crescendo com a sensação de que eles não têm nenhum valor, de que as coisas sim têm valor, mas eles não. E muitas vezes crianças são diminuídas nesse contexto de família, então essa criança vai crescer com uma dificuldade de entender e de compreender o reino de Deus e a generosidade que esse Deus, que é o nosso Pai, que disse que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que nos chama de filho, que nos chama para andar em intimidade. E muitas vezes nós somos roubados nessa dinâmica porque na nossa, muitas vezes, falta de sabedoria como pais, nós vamos dando mais valor a coisas do que aos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Eu sempre gosto de contar e falar sobre eles porque é a minha realidade. Eu tenho o Miguel, mais velho, e eu tenho o Felipe. O Miguel está com 17 anos, o Felipe está com 13. Agora, em agosto, ele faz 14 anos. O Miguel, ele, desde criança, o sonho dele foi ser jogador de futebol. E eu nunca ouvi do Miguel uma outra coisa senão eu quero jogar futebol. Então, dos 8 anos de idade, eu já o coloquei numa escolinha de futebol e depois coloquei ele numa outra escolinha ali no centro de Curitiba, de futebol de salão. E depois nós tentamos alguns clubes, algumas bases, aí, alguns clubes de futebol aqui em Curitiba, em outros lugares, e atualmente ele faz parte do Desportivo Paranaense, é um clube novo aqui de Curitiba, que treinam atletas para alguns clubes, ele treina ali, então já faz quase 5 anos treinando ali. E você sabe, né, ele treina todo dia, então gasta muito material, muita chuteira. Você sabe como é missionário, muitas vezes vendendo o almoço para comer a janta, né? Aquele contexto ali apertado, a gente sempre tenta dar o melhor dentro das nossas possibilidades. Eu sempre tentei dar as melhores chuteiras para que ele pudesse desenvolver o seu potencial ali. Mas eu lembro que alguns anos atrás, estava próximo do aniversário dele, ele chegou da escola com o celular na mão e ele me mostrou uma foto de uma chuteira, estava escrita chuteira do Messi, né? Ele me mostrou a foto, eu olhei o preço, era muito caro assim para o nosso contexto missionário, era muito caro.
E eu falei, ah, filho, que legal. Aí ele foi almoçar, eu fui para fora e eu chorei. Eu falei, Deus, eu queria tanto dar essa chuteira para o Miguel. Miguel, assim, lógico, eu sou suspeito, né, em falar, mas todo pai devia ter um filho igual ao Miguel. O Miguel é fantástico. Meus dois filhos são fantásticos, mas o Miguel, talvez por ser o primeiro filho, a gente é diferente, algo que flui na vida dele, quase que inexplicável. Eu convivo com um adulto dentro de casa o tempo todo, muito responsável, muito focado, muito querido, muito obediente a Deus. E então eu falei, Deus, eu queria tanto abençoar meu filho. E então eu me lembrei que eu podia recorrer à minha mãe, o cartão de crédito da minha mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe está aí para isso mesmo. E eu falei com minha mãe, falei, mãe, eu queria dar um presente para o Miguel, mas eu preciso que a senhora parcele no seu cartão. A mãe me chamou, falou, claro, vamos sair, você compra, eu parcelo, você paga, lógico, mas eu parcelo para você. Então eu comprei uma semana antes do aniversário, não falei nada nem para minha esposa, só eu e minha mãe sabia. Eu enrolei num papel e fiz uma brincadeira, enrolei no jornal, aquela brincadeira que a gente faz para que a gente veja a reação da pessoa. E por fim fiz um pacote de presente e aguardei ele chegar do colégio. Meu sogro e minha sogra são gaúchos, estavam em casa e eles estavam lá, tinham feito bolo, estavam fazendo um churrasco para comemorar o aniversário do Miguel. Miguel chegou, deu um abraço nos avós, recebeu os nossos parabéns, nós oramos por ele ali. E eu chamei o Miguel na sala e falei, ó, Miguel, você sabe, né, o pai não tem muitas condições, o que deu para comprar foi isso, né? Fiz uma cena ali para ele naquele momento. Ele abre então aquela caixa e vai abrindo e jogando os jornais, e vai abrindo e outro jornal, até que quando ele abre aquele pacote, ele vê a chuteira que ele havia me mostrado alguns dias atrás. Gente, você não imagina a alegria nos olhos, na face do meu filho. Ele me abraçou de um jeito que eu nunca vou esquecer aquele abraço. Eu sinto o calor dele, falando com você agora, eu sinto o calor desse abraço. Eu sinto o hálito dele no meu ouvido falando, obrigado, pai. E sabe de uma coisa, queridos? Eu faria tudo de novo, eu faria qualquer coisa para ver a expressão de alegria, para ver aquele olhinho brilhando de novo, eu ia fazer qualquer coisa. Eu ia, sei lá, eu ia carpir um quintal para alguém, eu ia fazer algum trabalho manual, eu não sei, eu ia fazer um buraco, uma valeta, enfim, eu estava disposto, estou disposto a fazer qualquer coisa para ver de novo nos olhos dele aquela alegria. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que eu sou mau. A Bíblia diz assim, vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. E sabe, uma das maiores expressões de demonstração do coração paterno de Deus parece estar na sua atenção, na atenção que Ele, Deus, dá aos pequenos detalhes da nossa vida. Deus é um Deus generoso. Eu tenho uma história de uma missionária chamada Pérola. Ela é da Jocum. Na Jocum a gente casa hoje, amanhã a lua de mel é em alguma cidade, num prático de evangelismo, levando alguma equipe. A minha amiga, ela casou e ela é esposa de um pastor, e ela foi então liderando uma equipe para um outro país e já aproveitou que a viagem seria a viagem de lua de mel. No domingo à tarde, nessa cidade, eles saíram, a equipe saiu para fazer convites
as comunidades ali em torno da igreja, entregando panfleto e dizendo de um pastor estrangeiro que ia pregar e de uma equipe de teatro que ia fazer um drama na igreja, então saíram para convidar. E quando ela passa em frente de uma loja de joias, ela vê um lindo colar de pérolas. E ela diz que ela nem falou, ela só pensou assim: Deus, eu queria tanto de presente de casamento um colar de pérola, esse colar de pérola. E saiu com as amigas, não expressou nem para as amigas, ficou entre ela e Deus. Então ela saiu e continuou o trabalho de divulgação do trabalho deles ali, de convite para o culto à noite. Então, na hora do culto, o pastor, o marido dela, pregou. Depois do culto, o pastor veio com um envelope, uma oferta missionária, e colocou no bolso do marido dela e falou assim: olha, essa oferta não é para você, é para sua esposa. O pastor não sabia de nada, mas o marido dela saiu meio que resmungando, Puxa vida, eu que prego e ela que ganha oferta. Enfim, ela chegou em casa e ele nem quis olhar, falou: tá, mulher, essa oferta é tua, o pastor deu para você. E ela abriu e ela deu um grito. E o marido dela conta que ela quando viu aquele dinheiro, aquele valor dentro dos envelopes, era a quantia exata do valor daquela pérola que ela tinha visto um pouco mais cedo ali na loja de joias. Ela deu um grito: minha pérola! É interessante, Mas é verdade. Deus nos faz, queridos, surpresas e prazeres que somente um pai saberia que nós ansiávamos. Somente um pai generoso consegue fazer e tirar de nós esses suspiros de prazer, de alegria, de coisas que talvez nunca ninguém ansiava ou falou para alguém, mas ansiava dentro do seu coração como um segredo. Deus é um Deus generoso. E quando nós expressamos generosidade, nós preparamos o coração dos nossos filhos para responder ou para se relacionar também com a generosidade de um Deus que é Pai, que nos chama para viver no seu reino, um reino de abundância, onde Ele tem tudo para todos. Então, a primeira área, ou dando continuidade às áreas de distorção do caráter de Deus como Pai, é a área de generosidade. Ninguém vence Deus no dar. Deus é fantástico, Deus é extremamente generoso e Ele tem muito para a minha vida e para a sua vida. Uma outra área de distorção do caráter de Deus como Pai é a área da aceitação paterna. Sabe, irmãos, existe um atributo de Deus que nem mesmo os melhores pais podem ter a esperança de imitar, que é a capacidade de estar com você o tempo todo. Essa capacidade de Deus de estar com você e comigo o tempo todo. E sabe de uma coisa? Nesse exato momento, enquanto eu estou falando com você, agorinha mesmo, Deus está aí do seu lado. Nesse exato momento, você pode perceber, você pode compreender, você pode receber a presença dele aí. E entenda isso, está em todo tempo. Essa capacidade nem o melhor pai do mundo tem, somente Deus. Pessoas que tiveram um pai presente, que tiveram a atenção dessa presença paterna, têm uma facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito para o qual elas existem. Muitos pais, queridos, não conseguiram entender os seus filhos
porque nunca tiraram um tempo de qualidade, dando uma atenção focalizada para os seus filhos. E sabe, irmãos, muitas vezes tudo que os nossos filhos querem ouvir de nós era algo assim: meu filho, quais são os seus sonhos? Quais são os seus ideais de vida? O que você acha que eu posso fazer para te ajudar a chegar lá? Talvez muitos de nós gostaríamos de ter escutado isso dos nossos pais. E nós precisamos entender que talvez tudo que o nosso filho quer ouvir de nós são palavras assim: o que eu posso fazer para te ajudar a realizar os seus sonhos? Para te ajudar nos seus ideais de vida? Alguns pais, não raros, irmãos, estão muito preocupados em suas próprias atividades e, por vezes, eles não demonstram nenhum interesse naquelas pequenas peripécias da vida do seu filho. A gente perde demais. Eu falei na terça passada, nossos filhos crescem muito rápido, tudo é muito rápido. Aquele garotinho que passa o dia todo ali fazendo um aviãozinho de papel ou um desenho de uma casa, de uma paisagem, no desejo de mostrar para o seu pai passa todo apressado e não demonstra muito interesse naquilo. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não é assim. Deus não é assim, querido. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. A Bíblia diz que ele contou os cabelos da sua cabeça. Você sabia disso? Você já leu isso na Bíblia? Aqui, o que o escritor está tentando nos mostrar é o nível de preocupação que Deus tem conosco. É o nível de preocupação que Deus tem com a minha vida, com a sua vida, mesmo naquelas coisas que parecem ser muitas vezes insignificantes. Deus nos dá toda a atenção que nós precisamos. Só Ele tem esse atributo, só Deus é capaz de estar com você o tempo todo. Talvez você não teve a atenção dos seus pais. Eu estava aqui no slide errado, desculpa. Talvez você não teve a atenção do seu pai. E hoje, uma grande dificuldade, uma grande luta que você enfrenta é a tentativa de chamar a atenção para você o tempo todo. E você faz coisas na sua vida, até mesmo agora como adulto, na tentativa de chamar a atenção de pessoas e até mesmo de Deus para você. Eu quero dizer para você, a atenção de Deus, ela é tua. Somente Deus tem essa capacidade, somente Ele pode nos dar tempo de qualidade e focalizar a atenção dEle nas nossas vidas. Sabe, Deus não te deu corda como um robô e te soltou na vida para você vivê-la. Não, agora mesmo, nesse exato momento, Ele está conosco, Ele está aqui comigo, mas Ele está aí também com você. Ele tem interesse na sua vida, Ele tem interesse nos seus sonhos, Ele tem interesse nos seus ideais. Deus é seu Pai. A atenção paterna de Deus é sua como filho. Somente Deus tem a capacidade de estar em todo tempo, em todos os lugares. Somente Ele pode acolher esse garotinho que muitas vezes está lá dentro de nós, clamando por atenção. Pessoas que tiveram um pai presente, tiveram atenção, têm uma facilidade natural e sobrenatural de entender os propósitos
para o qual elas existem. Então, pessoas que tiveram um pai presente, tiveram a atenção do pai. Crianças que cresceram num ambiente onde a atenção do pai era focalizada no filho. Ela vai crescer, então, com uma facilidade natural e sobrenatural de entender os propósitos de Deus para a sua vida. E uma última área, deixa eu ver se eu acerto agora aqui. Não foi demais. Eu quero a aceitação, a área de aceitação. Você achar para mim aí? Exato, esse mesmo. Nós vivemos, queridos, numa sociedade onde a aceitação ela é condicionada a realizações, não é verdade? A gente ouve constantemente coisas assim desse tipo. Se você tirar nota boa, se você passar de ano, se você for o melhor do time, se você ficar bonita, se você tiver dinheiro. Então a gente percebe muitas vezes que o reino deste mundo é um reino de rejeições, não é verdade? Porém, o golpe mais fulminante na vida de uma pessoa é o golpe de ser ou de se sentir rejeitado pela figura do pai. Quando a gente olha para o reino de Deus e para o coração de Deus como pai, nós percebemos que o reino dele é um reino de aceitação incondicional. Deus não condiciona a aceitação, a nossa aceitação a ele, a alguma coisa, se a gente tem dinheiro, se eu tenho boas notas, se eu sou o melhor do meu time, se eu passo o dia. Não! Mesmo quando eu e você estávamos mergulhados no pecado, Deus já nos amava. Deus já nos aceitava, não é verdade? Agora, a rejeição de um pai para um filho é o golpe mais profundo ou mais fulminante que esse filho pode receber na vida. Juízes, capítulo 11, vai falar da história de Jefté. Você, por certo, já deve ter lido. E quando nós voltamos os olhos para a história de Jefté, nós podemos acompanhar uma série de acontecimentos que vão traumatizá-lo e vão provocar abalos que vão comprometer a personalidade desse jovem. O texto de Juízes 11, capítulo 11, verso 1, diz assim: Era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Quando a gente vai fazer um estudo detalhado, mais profundo, e mergulhar um pouco mais na alma de Jefté, quem era Jefté? Jefté era um gileadita. Ele morava na terra do bálsamo. Gileade é conhecida como a terra do bálsamo, né? Era um lugar abençoadíssimo. Era um lugar também famosa pela coragem, pela destreza, pela força e pela saúde dos seus filhos. A gente vai perceber também que ele era um homem corajoso, ele era valente, era um grande guerreiro. E ele tinha um excelente potencial de liderança. Mas quando você dá um passo a mais no texto, você vai perceber que Jefté vai sofrer, então, duros golpes de rejeição. Primeiro dos seus irmãos. O verso 2 diz assim: Quando os filhos desta já eram grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram:
não herdarás na casa de nosso pai. Aqui nós vemos a rejeição dos seus irmãos. O texto diz que quando os irmãos cresceram, expulsaram a Jefté da casa do seu pai. E mais, Jefté não herdaria na casa do seu pai, na casa dos seus irmãos. Ele é colocado para fora, ele é expulso pelos próprios irmãos. Até aí é um golpe duro, ser rejeitado pela própria família, pelos próprios irmãos, mas você percebe que nessa brecha da rejeição da vida de Jefté, o inimigo colocou uma cunha e começou a bater nessa brecha. E agora nós temos no verso 3 a indiferença do pai. O grande problema de Jefté não eram os seus irmãos que o rejeitaram ativamente, mas era o seu pai que o rejeitava passivamente. Ele vivenciava ali, queridos, a dor de um filho que é abandonado e totalmente desprotegido pelo pai. Tudo que Jefté queria ali era que o pai o acudisse, que o pai intervisse diante dos seus irmãos, que o pai o defendesse. Mas claramente Jefté é desprezado, é rejeitado pela passividade do seu pai. O seu pai não faz nada. O seu pai não entra em seu favor. O seu pai simplesmente se cala. Então aqui ele tem a indiferença do pai. No verso 3, nós temos o abandono do lar. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e aqui ele passa então a acreditar na rejeição. Ele não apenas foi rejeitado, mas ele acreditou na rejeição. E agora nós temos então, no verso 3, da parte B, a marginalização de Jefté. E habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a ele e saíam com ele. Então, totalmente ferido, totalmente desprotegido e espiritualmente abandonado, rejeitado, ele mesmo se marginalizou, ele mesmo segregou-se e confirmou, então, na sua vida, aquele sentimento de rejeição. Então, ele foge da sua casa e ele vai, então, se marginalizar, segregar-se e confirma, acredita nesse sentimento de rejeição. Agora, quando a gente olha para o reino de Deus, a gente percebe que o reino de Deus é um reino de aceitação e de amor incondicional. Deus não impõe condições, mas uma criança, queridos, que recebe esse golpe de ser rejeitado pelo pai, vai ter muitos problemas emocionais, vai viver num dilema de marginalização, e aqui o lugar onde ele se estabelece, que se marginaliza, é a terra de Tobi, o ambiente de orfandade, onde nós nos sentimos renegados pela família e também a renegamos. Onde nós acreditamos na rejeição e somos rejeitados, aceitamos isso, mas também nós passamos a rejeitar também as pessoas. E esse, irmãos, é um ambiente de muitos traumas, de muitas feridas. A Tobi é a rua, hoje, onde muitos vão fugindo do lar, que muitas vezes deveria ser um ambiente de aconchego, deveria ser um ambiente de aceitação, deveria ser um ambiente de acolhimento, deveria ser um ambiente onde princípios e valores
de Deus fossem compartilhados, os afetos fossem compartilhados, na verdade, esse lar se torna, então, uma ameaça para esse menino, para esse jovem, e muitos vão fugindo desse lar que se tornou, então, uma ameaça. E quando a gente olha para esses valores, para essas distorções, e a gente começa a comparar isso, então, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos passar a ter a impressão de que assim também Deus age conosco. E aqui a raiz de muitos problemas, de muitos males, de muitas dores, de muitos conflitos existenciais, porque a gente passa, então, a viver a nossa vida alimentado pelo combustível de ser aceito, e a gente começa a fazer uma série de coisas. E, gente, eu vou te contar, a lista de paliativo para quem vive numa condição de rejeição, para quem sofreu esses golpes fulminantes na vida, que foi rejeitado pelo pai, são assim inumeráveis. A lista é extensa demais. Eu tenho relato de pessoas e convivo com pessoas que fazem coisas assim que vocês nem acreditariam se eu contasse para vocês aquilo, que são capazes pessoas para serem aceitas por um grupo de pessoas, pelo pai, pela família e principalmente para ser aceita por Deus. Então eu queria deixar com vocês essas distorções, né? Nós falamos de algumas áreas de distorção do caráter de Deus como pai, fidelidade paterna, falamos da generosidade paterna, falamos da aceitação paternal, falamos também da atenção dos pais, como isso, então, influencia na nossa vida, quando a gente fala da paternidade de Deus. Eu espero que nessas semanas, nisso tudo que nós temos falado, que de alguma forma Deus possa ajudar cada um de nós. Deus conhece nossos contextos, não é verdade? Deus conhece a tua vida, Deus conhece a minha vida. Deus sabe quais dessas áreas, ou quais distorções eu e você fomos acometidos na nossa vida. E Deus, Ele nos chama e Ele deseja curar o nosso coração, curar nossas lembranças. Queridos, quando comecei a entender a paternidade de Deus na minha vida, tomou uma dinâmica, o meu relacionamento com Deus tomou um zoom, uma dinâmica completamente diferente, coisas que eu não entendia, passei a entender. A minha vida se tornou muito mais fácil, quando eu compreendi que a minha lente estava desfocada, que havia algumas distorções na minha vida no conceito da paternidade divina. Eu queria orar com você, talvez você se sente assim também, meio deslocado, talvez um outro dia, com mais tempo, eu conte o meu testemunho, como foi minha criação, para vocês entenderem um pouco de onde eu saí e onde o Senhor me trouxe hoje, nesse entendimento do coração paterno de Deus. Tá bom? Eu quero orar com vocês ainda, quero pedir que o Senhor nos abençoe e o Senhor vá diante de nós nesses grupos pequenos que eu sei que tem facilitado a nossa vida e tem nos ajudado tanto, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque hoje entendemos que o Senhor é o nosso Pai. O canal era o meu pai, mas muitas vezes ele falhou e eu não estou aqui julgando meu pai. Ele era apenas um canal, mas o Senhor é a fonte. O Senhor é minha fonte. Hoje eu posso ter a minha história recontada.
Hoje eu posso ir para o Senhor e entender que o Senhor não é como meu pai. Meu pai tinha os seus problemas, o meu pai tinha sua história. Muitas vezes foi uma criança que gerou outra criança. E eu quero louvar o Senhor pela minha experiência com ele. Eu quero abençoar a vida dele. Eu quero orar para que o Senhor o alcance em todos os aspectos da vida dele. Pai, e esses pais que nos assistem, essas famílias que têm nos acompanhado, Pai, dê graça para cada um lidar com suas histórias. São dores, são muitas vezes lembranças ruins, Pai, que têm sido nossos fantasmas e têm Pai, nos mantido presos, muitas vezes em sofismas, em algumas mentiras, alguns enganos. Pai, nos liberta nesta noite. Eu oro por libertação, eu oro para que o Senhor use os facilitadores numa unção de libertação sobre essas vidas. Pai, que a partir de agora, Pai, o Senhor seja visto de outra forma pela vida dos meus irmãos, por cada um de nós. Derrama da tua graça, derrama do teu favor. É isso que eu te peço, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Querido, muito obrigado por me ouvir. Eu espero de todo o meu coração que você tenha sido amplamente, ricamente abençoado por essa série que a gente tem trazido aqui no Celebrando a Restauração sobre família, sobre o legado do pai, o legado da mãe, sobre essas distorções do caráter de Deus como pai. Tá bom? Na próxima semana, nós vamos continuar agora com um outro tema e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com as outras palestras, com as outras mensagens que vêm na sequência do CR, tá bom? Uma boa noite, fica com Deus, um grande abraço.